Olá, muito boa tarde. Em tempos de isolamento social, as paróquias reconfiguram o trabalho que têm de continuar a desenvolver e criam novas formas de proximidade, de pertença a comunidades que, não podendo encontrar-se fisicamente, deitam mão do ambiente digital. Claro que se trata de uma circunstância nova, a gerar desafios, e é sobre eles que queremos hoje conversar com um pároco, o Padre Robson Cruz. Cumprimento, muito boa tarde. Obrigado por estar connosco. Colaborador aqui deste programa, normalmente para as análises, a leituras da Bíblia, que também iremos fazer noutra ocasião, mas nesta circunstância gostava que partilhasse com quem nos vê e ouve de que forma é que numa paróquia concreta no centro de Lisboa, paróquia de São João de Deus, todos estes desafios foram merecendo uma reconfiguração da pastoral, do contacto com os paroquianos, etc. Há uma primeira fase, né, que é a fase de começar a perceber que nós começávamos a ter pessoas, digamos assim, a circular em Portugal, que eram declarados casos positivos, né, e eu imediatamente tive que gerar um plano de contingência para as instalações que eu tinha. Não é? 600 crianças na catequese, né, missas que facilmente atingem 900 fiéis numa mesma assembleia. A primeira coisa foi, limitar o espaço, né? E dizer, suspender ainda antes da Conferência Episcopal ter determinado que deixava de haver catequese, escutismo, reuniões de grupo, né? O acesso à igreja foi necessário tomar medidas um pouco populares, né? Dizer, não vamos cantar porque a projeção de saliva era mais fácil, não nos vamos tocar, né? E depois veio a medida da Conferência Episcopal e que nós acatamos imediatamente, portanto, a suspensão de assembleias, não é, de culto. Não é? E eu tive mesmo de fechar a igreja. Tem a particularidade, como tem uma grade que impede de ir da rua para dentro, posso manter as portas abertas de maneira que quem passa na rua pode sempre olhar. Eu tenho tido o Santíssimo Sacramento exposto e isso, certamente, para quem passa, peço não toque na grade, não se ponha em risco, mas pode encontrar naquele senhor que está a olhar para a cidade, não é? E ali na Praça de Londres é muito visível, não é? Que ele se compadeça de nós e nos ajude também a superar este período de confinamento. A segunda dimensão teve a ver com o pessoal que trabalha, uma paróquia grande precisa de muita gente, e eu fiquei surpreso, digamos, com gestos heróicos que têm acontecido. Né? Nós garantimos a distribuição de alimentos aos mais pobres, é mais de uma centena de famílias, não é? Diariamente? Que dependem de nós. Eles estão distribuídos por 3 semanas por mês, portanto há uma semana para nós podermos pôr ordem na despensa. Não é? Eu imediatamente, no fim de semana, dei tolerância de ponto, isenção de horário e até a garantia de que se alguém quisesse ficar em casa, portanto, não ia ser contado, digamos, como falta. Não é? Porque cada um conhece o risco concreto a que se expõe. Eu tenho trabalhadores que moram no Carregado, tenho trabalhadores que moram no Seixal e, portanto, toda esta gente precisa se deslocar. E foi com uma surpresa, quer dizer, na segunda-feira, quando eu abri a igreja, não é? Eu tinha toda a gente a querer fazer coisas e eu, com muita dificuldade, a dizer, vamos embora. Não, mas os pobres precisam ter a garantia que vão receber alimentos, até porque nem dando dinheiro vão conseguir rapidamente satisfazer necessidades primárias. Neste momento que eu estou aqui, está a haver distribuição de alimentos, não é? Eu garanti esta manhã. E eu acho que isso tem sido importante, mostrar que quem serve as instituições serve também percebendo as necessidades reais das pessoas, não é? Há coisas engraçadas, assim, quando quiseram fechar, nós temos um infantário que ainda foi criado já com o seu cônego Carlos Paes, a distribuição dos alimentos também foi com ele, embora fosse configurado agora, pediram para que eu ficasse com tudo que estava preparado para uma semana de trabalho. Não é? Telefonaram, Padre Robson, fico com as maçãs? Fico, que depois eu acerto contas convosco. 5 minutos depois, fica com as laranjas? Fico também. Depois, já fechamos tudo, mas olha, é o peixe. E eu digo,
ponho em cima da mesa da cozinha que eu já trato disso. Telefono para um deles, que ainda estava a trabalhar, e diz, mete o peixe imediatamente na arca congeladora. Não é? Ele vai lá, depois me liga, eu não posso fazer isso. Põe logo a porcaria do peixe na arca. E afinal o peixe estava dentro de um aquário. Era dos meninos do infantário que tinham peixe no aquário. Não é? Coisas engraçadas. Depois, o dia a dia. Nós estamos a aproveitar para fazer aquilo que não é possível fazer durante o ano, que foi pintar as salas onde os meninos mais novos estão. É preciso garantir que quando tudo reabrir esteja em ótimas condições. Estamos a limpar os espaços todos, não é? Eu estou a manter o contato, sobretudo pelo telefone. Neste momento, sendo uma população no centro de Lisboa mais idosa, os meios digitais não funcionam muito e, portanto, com a lista telefónica... A internet não ajuda a manter esse contacto, essa proximidade? Não, porque é assim, as pessoas veem a televisão, é um facto, ouvem a rádio, mas depois meios digitais, é assim, não estão em redes sociais, não usam o Facebook, e às vezes ouvir a voz ajuda muito a saber que está tudo bem. Há cerca de 10 velhotas, tenho sido eu, que vivem sozinhas, da gente para 90 e poucos anos, têm andado a comprar o pão, com todas as garantias de que eu fico à distância, recebem pão fresco, não é? E este contato pessoa a pessoa pelo telefone, socorrendo os casos que a gente sabe, pelo menos sabem, telefonam e a gente se vai garantindo, não é? O Papa, de facto, aliás, em muitas instituições determinaram logo que a caridade não para, não é? Essa ajuda, essa proximidade tem de se manter. A paróquia, como disse, cria essa rede também que ajuda e depois, enfim, a proximidade espiritual, de que forma é que numa paróquia foi possível, para além dos telefonemas que falou agora? Há uma coisa que, apesar de tudo, tem sido muito bonita. Eu, assim, ligando para pais das crianças da catequese, eu ainda não liguei a todos. Claro, eu não consigo, são 600, não é? Alguns se queixam, o que é que eu faço agora confinada com crianças em casa o dia todo, não é? E uma das coisas bonitas que eu acho que essa experiência nos está a dar é a possibilidade de convivermos uns com os outros. Por exemplo, na catequese tem-se lançado alguns desafios de mandar os materiais adaptados por cada nível catequético, por idades, por desafios, e tentar fazer as coisas em família. No escotismo, onde a ideia do progresso pessoal também tem sido feito, fizemos também um bocadinho esse desafio, ou seja, conseguir que cada escoteiro quase que se sinta um chefe de banda ou um chefe de patrulha dentro da sua casa, não é? E ajudar a aproveitar para conviver mais, partilhar mais e não deixar que seja o medo a triunfar em nós. O desespero que inicialmente existia, o que é que eu vou fazer com as crianças o dia todo em casa? Parece que há 50 anos, quando a vida era menos acelerada, quando a oferta de tempos livres não era tão farta, as pessoas sabiam conviver melhor. E nós temos visto que esta ideia de que a família, a nossa casa, é um lugar de convívio, tem sido grande desafio. Estamos a fazer concursos pelo Facebook, depois as pessoas votam, se estão a gostar, mandam fotografias, põem uma imagem. E eu acho que isso, o reforço dos laços de amor em família, é a melhor forma de ilustrar aquilo que a fé espiritual nos ensina. O amor de Deus foi derramado em nossos corações, mas nós precisamos de conviver, de estar uns com os outros para mostrar que isso acontece. Não é uma teoria, não é uma emoção espiritual. Sobre a catequese em concreto, também neste programa, em cada quarta-feira, tentamos dar uma resposta. Iniciou já na semana passada, esta semana novamente, pode ser também mais uma ferramenta para depois as famílias trabalharem nos seus ritmos e nos seus tempos. Enquanto comunidade diocesana, as lideranças religiosas devem manter uma proximidade nestes momentos e têm-na mantido, na sua opinião? Eu gostei muito da carta que o Sr. Patriarca escreveu no dia 17, né, aos nossos diocesanos. Para mim era uma coisa urgente. Os bispos têm que estar a olhar pelas ovelhas do seu povo,
eu faço o esforço de ir passando pela rua enquanto eu tiver saúde e não puser ninguém em risco, não é? E todos os dias andar pelas ruas, dar uma palavra de esperança, a dizer... Isso enquanto for possível, não é? Exato. Não é castigo de Deus, isto não é... É uma prova para ver se nós realmente nos sentimos responsáveis uns pelos outros, não é? Estas palavras de conforto, estas palavras de esperança, este corrigir uma mentalidade mágica de dizer que nós estamos a expiar um castigo é muito importante e, sobretudo, aproveitar que esta responsabilização que todos nós temos uns pelos outros, não sabemos se porventura podemos estar a contagiar involuntariamente alguém, gera implicações do amor espiritual novas. O nosso bispo escreveu sobre isso e espero que todas as paróquias que conseguem ter as formas mais criativas de se fazerem presentes são importantes. Passar horas ao telefone, para mim, tem sido uma forma concreta de tentar saber de todos aqueles que estão identificados. Deixar Jesus olhar sobre a cidade, porque eu acredito na presença no Santíssimo Sacramento, é também ficar à espera, não é? E, sobretudo, preparar que depois de passar este período de crise, que é um facto, uma emergência pública, nós possamos recuperar este valor de cuidar uns dos outros como a experiência mais bonita do valor da caridade. E o Bispo reconhece isso aos profissionais de saúde, às pessoas que não podem parar. Continua a haver funerais, continua a haver... E que cuidados é necessário ter nestas circunstâncias? Eu pedi a que todos os que utilizam as nossas capelas, quer dizer, que na medida do possível usem o saco duplo para fechar as urnas e, portanto, não há urnas abertas, restringir apenas a família direta de linha reta, portanto, pais e filhos, não há ajuntamento de pessoas, não é? Tentar que as pessoas se mantenham distanciadas num momento onde as emoções precisavam muito de um abraço e de um conforto. É duro, não é? Mas é uma palavra de esperança também, porque eu acredito que Deus está a olhar para isso e Ele sabe descobrir o esforço que nós estamos a fazer de olhar com esperança para o futuro. E mesmo, voltando daqui a pouco à carta do Cardeal Patriarca, vamos por aqui, por esta perspectiva bíblica e espiritual também com que interessa abordar esta circunstância. De facto, uma mentalidade do Antigo Testamento conduzia-nos imediatamente a um castigo de Deus por causa desta situação. Segundo Samuel 24, o rei Davi quis ver quão poderoso era o seu reino. Faz um recenseamento para saber quanto é que é o meu poder, não é? E é castigado com uma peste, não é? Que dura, digamos, um tempo longo ainda junto do seu povo e morre imensa gente. É muito a mentalidade do Antigo Testamento da responsabilidade do rei, em que não se pode sacrificar o povo pelo interesse económico. Infelizmente, qualquer comparação com a atualidade é uma mera caso. Infelizmente, nós sabemos que alguma lentidão inicial de reagir tem a ver, sobretudo, com as implicações políticas. Temos de ser realistas, tem custos económicos, políticos, sociais, não é? Mas nós não podemos esquecer, e eu que lido com o povo muito humilde, gente muito simples, não é? É gente que não tem nenhuma possibilidade de se valer de nada, não é? Eu digo, eles são muito frágeis e a gente tem que aprender a olhar para eles em primeiro lugar. Ao mesmo tempo, Jesus supera essa mentalidade fatalista do livro Deuteronômio, do 2 Samuel 24, não é? E vem dizer, a doença, a enfermidade, a fragilidade do outro pode ser um momento onde se vai manifestar a glória de Deus. O Evangelho deste domingo do cego de nascença ensina-nos isso, não é? Ele não nasceu cego por causa de um pecado. Ele nasceu cego para que aquilo que acontece pelo cuidado de Jesus com ele, pela capacidade de ver o bem que lhe é feito, faça perceber que é isso a glória de Deus, o cuidado do outro. Portanto, nós, enfim, ouvimos também essa afirmação
porque é que Deus permite tudo isto, se quer o bem do seu povo, porque estas circunstâncias, podendo até gerar alguma revolta. Todos nós gostávamos de poder manipular o milagre, o sobrenatural. A maior prova de amor que Deus me dá a mim é deixar-me ser humano. E ser humano é ser solidário com a natureza. E a natureza é frágil. Por mais que nós pensemos que isto funciona como um relógio eletrónico, não. A natureza é frágil, a doença visita-nos, nós temos planos fantásticos, de repente uma doença não programada pode vitimar-nos. O que Deus faz é estar ao nosso lado. Eu não adoro um Deus que anda a brincar as marionetes lá em cima e a diz, agora puxa o cordelinho e tu tropeças. E a outro não, a outro sai o Euromilhões. Não, Deus respeita a ordem do mundo. Mas acena-nos sempre aquele que experimentou isso e Jesus Cristo crucificado está de braços abertos a dizer, eu abraço a vossa fragilidade, estou convosco. Está a dizer, há uma promessa de futuro, que se nós formos verdadeiramente capazes de perceber que tudo isso, essa fragilidade, esses medos, esse pouco domínio que nós temos ainda sobre a natureza, pode ser a garantia de participar na glória do céu. Para mim isto é a minha fé. Claro que nós podemos pedir um milagre. Eu também peço, quando peço que Jesus olhe a cidade, é porque eu acredito que a compaixão de Deus, de vez em quando, sem a gente merecer, pode subverter as ordens da natureza. Mas eu, enquanto humano, gosto dessa fragilidade, aceito-a e é com ela que eu tenho que agir em cada dia, com todos os cuidados, com toda a solicitude, com toda a proximidade que me é possível. Portanto, não se trata de um castigo, mas sim uma prova, como disse há pouco. É uma ocasião para que se manifeste aqui a glória de Deus. Se isso nos vai tornar menos egoístas, menos fechados em nós próprios, mais cuidadosos com a natureza, mais cuidadoso com o outro, mais atento a quem é mais frágil, eu acho que esse é o grande milagre que eu espero. Claro que eu quero que a cura aconteça, porque o medo no ser humano é uma coisa incontrolável, pode dar para excessos de generosidade, mas pode dar para crueldade de egoísmos. Eu tenho assistido a isso, não é? O assambarcamento, o querer ter a posse de uma cura para tirar proveito disso, não é? O vender as coisas a preços exorbitantes, sabendo que os mais fracos não vão ter acesso a elas. Isso também é humano. Mas se isso nos ensina a que há limites à minha riqueza, há limites ao meu poder, há limites ao meu orgulho, e o meu limite é o cuidado do outro. Deus de certeza está a fazer esse milagre. Uma última questão, Padre Robson. Chegam-nos, enfim, por muitos meios e de muitas formas, propostas de apoio psicológico, social para as famílias, para as crianças. E há dias também surgiu, a partir de uma universidade em Espanha, um guia para o apoio psicológico aos sacerdotes e aos religiosos, às freiras e aos frades. Há de facto uma tensão também psicológica que passa nestes dias? O Paulo me conhece, sabe que eu sou hiperativo por natureza e, portanto, o que é que eu ando a fazer? Olha, ando a fazer trabalhos de construção civil, ando a limpar o que não consigo limpar durante o ano, não é? Ando a cuidar de coisas para que depois tudo fique bem. Compreendo que comunidades mais fechadas vivam com mais receio, não é? E eu digo, está aqui, o grande aprendizagem que nós fazemos é o aprender a viver em comunhão com o outro, não é? Claro que o saber ocupar o tempo, o saber não dramatizar as situações, o repensar no sentido da vida e da morte, o preparar-nos para estar doentes, não é? Eu já estive hospitalizado várias vezes, portanto sei o que é isso, não é? De repente os nossos projetos param. Dá-nos também uma maturidade espiritual muito grande, não é? Claro, eu também lido, na minha própria casa tem uma pessoa que está com mais pânico do que eu, não é? E tem muito receio porque acha que eu faço coisas demais, não é?
Mas eu digo, é exatamente no cuidado com o outro que nós podemos fazer isso, não é? Para assegurar que o outro estava em paz. Eu fui-me deitar a 1h30, não é? Num dia em que tem a igreja fechada, que não há grupos, não há reuniões, não é? Mas pronto, às vezes temos de ter este cuidado uns com os outros, não é? A família acaba por ser a célula que interessa dar mais atenção, mesmo à distância, mesmo com o telefonema? É. Porquê? Porque as nossas famílias estavam-se a tornar gestores de tempos e atividades, não é? A hora em que o menino vai para a escola, não pode ficar sozinho quando sai da escola, mete-se num ATL, depois os trabalhos de casa, depois dormir, depois não ter os miúdos confinados muito tempo, porque depois eles portam-se mal. O ter que aprender a conviver uns com os outros agora tem sido coisas preciosas que me têm mandado, não é? Assim, de notícias de famílias que estão a aprender a ler em conjunto, a fazer comidas, a fazer o concurso de quem é que faz mais atividades em casa, desde os mais pequeninos até os mais velhos, não é? E também a manter os laços, também via telefone, com os mais velhos, com os mais idosos, que muitas vezes os mais idosos, coitados, são mais esquecidos. Eu tenho visto gestos tão bonitos, não é? E eu digo, as famílias estão a levar esse desafio com 5 estrelas, ou 6. Por certo que sim, ainda bem, vamos valorizar sobretudo esses exemplos. Padre Robson, muito obrigado por ter estado a conversar connosco nestas circunstâncias em que, de facto, são novas também para as comunidades paroquiais. E deixo uma sugestão, passe pelo portal da Agência Eclésia e veja as muitas propostas de celebração na comunidade virtual que encontra pela internet. Uma forma de se manter ligado a um grupo, aos amigos e àqueles que, por certo, não se cruzam connosco nas ruas, mas permanecem no ambiente da amizade que estas circunstâncias tanto precisa. E claro, a mensagem fundamental é mesmo essa: fique em casa. Desejo-lhe uma boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.